Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. A RRI11, o ARRI11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,49. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,22%. Mas atenção, cuidado e aviso, ele entregou todo esse dividendo para quem tem o fundo nessa base depreciada. Quem tem o fundo lá na sua base de R$10 não recebeu todo esse dividendo. Atualmente o fundo está um PVP de 0,89 e eu considero que isso aqui é até um pouquinho mais, tá? Atualmente aqui nesse PVP significa 11% de desconto, mas para mim o desconto é na casa ali de pelo menos uns 20%. É um fundo que está negociando com baixa liquidez, está negociando apenas 230 mil por dia e ele vem de uma variação negativa de menos 6, quase menos 7% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que após a situação pandêmica lá em março de 2020, ele chegou a ser negociado ali na casa de R$ 8,00, de 7,20, 7,30 e passado, entre aspas, essa problemática aí da pandemia, esse fundo disparou as suas cotações, voltando ao patamar ali de 100, rompendo os 11, ou seja, até sendo negociado com ágio. Esse fundo ele não nasceu base 10 e com o passar do tempo ele acabou migrando para base 10. Passado esse momento, lá no final de 2021, vários fundos de papel começaram a sofrer, esse fundo não foi diferente. Ele rompe, sai desse patamar de 11,50, 11,60 e rompe chegando ali próximo dos 9, volta à normalidade dos 10, isso já no ano de 2022. Durante todo o ano de 2022, o fundo ficou orbitando ali e finda o ano com quase 9,20, 9,30 de cotação. Já em março, o fundo cai novamente, dessa vez chegando a beliscar ali os R$ 8,00. E aí ele passa praticamente o ano inteiro de 2023 e parte do ano de 2024 lateralizado na faixa ali próxima a R$ 9,00. No final do ano de 2024 e início do ano de 2025, ocorreu uma queda muito grande ali nos ativos da Bolsa, inclusive rompendo até com patamares lá da época pandêmica. Então esse fundo começou a cair muito, muito mesmo, rompeu ali os 8 e ficou ali por 7 e pouquinho. E agora, recentemente, a gente vê que ele está nesse patamar ali de mais ou menos 7,50, que são as cotações atuais. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta com mais de 24 mil cotistas e mais de 20 milhões de cotas emitidas. Atualmente, em razão da marcação a mercado, o fundo está sendo marcado a 8,46, mas é o que eu disse. Esse é um fundo de base 10. Ele tem algumas situações estressadas dentro do seu portfólio, mas não é nada que ele perdeu patrimônio. Então esse fundo, ele não perdeu ali R$ 1,50 de patrimônio. Então isso aqui se dá em razão da marcação a mercado. Então se considerar que ele é um fundo de base 10, o desconto é ainda maior do que ele está atualmente. Ele é um fundo que vale atualmente no mercado 175 milhões e o último dividendo anunciado pelo fundo entregue foi ali de 9 centavos. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e note, esse é um fundo que ele está sendo negociado com muito desconto e ainda assim ele vem com a rentabilidade muito alta. Por que disso? Porque teve momentos desse fundo fazer uma distribuição muito, muito elevada, o que faz com que o dividendo aí se torne esse dividendo atual que a gente vem apresentando aí. Enfim, nos últimos 5 anos, aí, o fundo vem com a rentabilidade de 75%, o CDI bruto do período 53%, o IPCA 35%, o IFIX 32% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem nesse período ali com 103% de rentabilidade. Continuando no site aqui, a gente vê sobre os últimos dividendos do fundo, dividend yield médio do fundo. Esse é um fundo que já chegou a ter um dividend yield mais elevado, entre 1,20 e às vezes 1,50 até beliscando 1,80 e atualmente o fundo arrefeceu com seus dividendos, beliscando os 1,20 e na casa ali de 1,10 mais ou menos são os dividendos atuais. Então, uma das situações que eu acredito que o mercado está massacrando um pouco esse fundo é que o dividend yield, o dividendo por consequência, vem sendo um pouco menor. E aí o mercado quer um prêmio maior do fundo, tendo em vista o critério de risco do fundo, né?
Então a gente observa o seguinte, ó, que o dividend yield está mais ou menos 1,10 e recentemente o dividend yield subiu, não porque o fundo melhorou as suas entregas, e sim porque ele caiu recentemente. Ó. Então atualmente está na casa de 1,18, 1,13, 1,18, porque a gente observa que os dividendos estão mais ou menos normalizados, né? Então já há algum tempo o fundo diminuiu seu patamar de entrega ó, de 10,5, 10 centavos e as últimas entregas vêm ali em torno de 9 centavos. No dia 31 de março, o fundo pagou no dia 7 de abril essa quantia de 9 centavos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de abril, então com certeza quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos aqui, inclusive eu sei que ele anunciou o mesmo dividendo e é 9 centavos o que ele vai pagar ali em maio. Então o dividendo se manteve, tá? E é isso, como o mercado considera esse fundo um fundo arriscado, esse dividendo entregue, ele quer um retorno maior. Com isso, acaba massacrando a cota, tá? Então eu acho que enquanto esse fundo não começar a aumentar suas distribuições ali, acho que o mercado vai manter ele ainda durante um tempo com esse patamar de cotação. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. Na aquisição dessa planilha aí, além de você ter vários e vários benefícios, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, né? E o principal, comprando a planilha, você apoia o nosso canal aí financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Nós contamos ainda com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis e são e-books com conteúdo muito agregador. E na aquisição aí dos e-books, vocês apoiam o canal financeiramente, desde já. Muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aí os membros do canal, o Giovanni, que renovou o membro em nível Silver, o Wesley, que renovou e se tornou nível Gold, o João, que se tornou membro novo aí no nível Bronze. Vocês, membros, literalmente carregam o canal nas costas. Vocês são imprescindíveis aí para o nosso trabalho e vocês apoiam muito aí. Então, muito obrigado aos membros de coração. Seja os membros que se mantêm aí, os membros novos, os que renovam. Muito obrigado aí por todo o apoio. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, inclusive, quando esse vídeo for ao ar, acho que já vai ter sido anunciado o próximo relatório, tá? Por enquanto, esse relatório aqui é de fevereiro com informações para março. Então aqui a gente vê o índice, né, do relatório e a própria gestão já traz algumas informações, ó. Então em fevereiro, eles pagaram em março 9 centavos, depois de março para pagar em abril, eles também continuaram pagando 9 centavos, né? E aqui o fundo fala de algumas situações, ele fala também em que o fundo investe, né? Então eles investem em CRIs e eles também fazem alocação tática em alguns FIIs visando tentar vender com lucro. O próprio fundo, numa escala de 5, ele se considera nível 4 de risco, ou seja, se fosse ali um nível 100, é 80 de risco, ele se considera um fundo arriscado. O fundo ele tem algumas situações já antecipadas em relação à alocação dos seus recursos. Então, crédito, que são os CRIs, eles querem ter no mínimo 65% a 100%. Dentro de fundos imobiliários, no máximo 30%. E caixa, né, aqui, eles querem ter algo na casa de 5%. Então, eles mesmos consideram ser um fundo arriscado, eles se consideram ser um fundo high yield, né, e um nível 4 de 5 aí de risco, como eles mesmos já colocaram. Continuando aqui no relatório, aqui ele traz as distribuições. Então, na data de fechamento do relatório, o fundo ele entregou 9 centavos, para a cotação na época dava 1,13 de dividend yield. Isso representa 14% ao ano. E aqui ele mostra as últimas distribuições que ele vinha fazendo, né? E o quanto estava representando frente à cotação de fechamento. O que era o yield e o que isso representava frente ao CDI bruto, grossapado. Ou seja, o CDI descontado do imposto de renda, tá?
Então é quase 130% já quando você considera o CDI líquido, descontado do imposto de renda. Então, o fundo com frente ao CDI, né, com a ótima entrega de resultados. Aqui a gente mostra o dividend yield, ele mostra o dividend yield nos últimos 12 meses, e a gente vê que atualmente está nessa faixa de 1,10, 1,13, 1,18, aquilo que eu já tinha mostrado lá naquele site, né? Aqui no próximo slide a gente vê como está a carteira do fundo. O fundo conta atualmente com 29 devedores, a uma taxa média de IPCA mais 11, que é algo bem elevado, né? Eles estão presentes em 7 estados, ele se auto-intitula High Yield, de alto risco. O que ele tem em CDI é uma média de CDI mais 4, também elevado, e eles estão em 5 setores diferentes. Aqui a gente vê como é que está a distribuição dos ativos. 87% do portfólio está em CRIs, ele tem quase 10% em FIIs e 2,7% em caixa. Dentro dos CRIs, ele tem 82% a IPCA, então ele é majoritariamente exposto a IPCA, e eles têm ali 17% em CDI. Aí, dentro dos seus ativos internos, 84% é de alto risco, ele tem um pouco ali de médio risco, 15%, e quase nada de baixíssimo risco. Os segmentos que ele atua: incorporação, logístico corporativo, hotelaria e loteamento. Então, menos mal que aparentemente eles não têm aquela situação de multipropriedade, que é o que traz também realmente altíssimo risco para o portfólio, né? E de tudo que a gente tem visto no mercado, o que geralmente está dando mais problemas é essas partes aí de multipropriedade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Comenta aí pra nós que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago um ativo novo, eu tento ser o mais transparente possível no sentido de se eu sou ou não conflitado. O que isso significa? Se eu tenho ou não esse ativo no meu portfólio. E para quem acompanha os vídeos do canal, né, sabe que esse é um dos fundos que fazem parte da carteira pública do canal. Inclusive, esse foi um dos fundos que eu escolhi justamente por ser um fundo de alto risco. Esse é um fundo que eu acho que a grande maioria dos investidores não deveriam tê-lo no seu portfólio, tá? Porque as pessoas às vezes olham para fundos de alto risco e só gostam do fundo se ele estiver pagando bem. Mas se ocorrer algum problema no meio do caminho, aí as pessoas ficam totalmente frustradas e decepcionadas. As pessoas deveriam entender o seguinte: alto risco, alto retorno, mas também tem grande chance de dar problema no meio do caminho. Então, se você quiser receber mais, você vai estar correndo mais risco. E risco significa chance de dar erro, dar problema. As pessoas às vezes não estão cientes disso, só quer ganhar muito e não quer correr o risco por ganhar muito, né? Então, eu me posicionei no fundo, considero ser um fundo de alto risco. Eu sinto que a gestão não tem um bom relatório gerencial, poderia melhorar um pouco mais. Falta algumas informações que eu volto e meio deixo claro. Inclusive eu vou falar mais à frente quando nós estivermos continuando na leitura do relatório. Para mim, pode ser que esteja lá, mas eu não vi. Eu não vi sobre as taxas que a gestora cobra. Apesar de que, baseado na DRE, eu faço aqueles cálculos das taxas, né? Mas eles não deixam claro aquela taxa de 0,1, 0,7, 1 ponto alguma coisa. Pelo menos não está ali de forma explícita como eu vejo em outros relatórios. Enfim, o relatório pode melhorar alguns pontos aí, mas no geral eu considero ser um bom fundo, com diversificação até que mediana, até que razoável, e é um fundo que, apesar de todos os riscos, eu estou satisfeito aí com o resultado e o que ele vem entregando até aqui. É um fundo que vem sofrendo até um pouco mais do que eu acho que ele deveria, mas sim, ele sofre em razão dos riscos inerentes que ele possui, né? Mas, de novo, né? Sempre digo isso, cuidado, atenção. O fato de eu falar que eu tenho um ativo não significa que ele seja bom ou ruim. Isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E eu falo e reforço. Eu tenho, mas ao contrário de outros fundos que eu acho que cabem numa carteira diversificada, né? Esse fundo eu não acho que ele é adequado para a grande maioria dos investidores por causa disso. Por mais que numa carteira diversificada caiba um fundo como esse, muitos investidores não estão preparados para ter um ativo que
que tem esse nível de risco que esse fundo aqui possui, né? Então, bastante cuidado com esse fundo. Eu tenho, eu gosto, mas não é um fundo aí que eu acho que todo mundo deveria ter. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Nós rompemos a barreira dos 18 mil, o canal continua crescendo aí, então nos ajude a chegar aos 19, aos 20 mil. Desde já, muito obrigado por todo o apoio. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui a gente volta para o relatório gerencial, né? E aqui a gente vê as exposições que o fundo possui. Hoje o fundo tem uma exposição ali, ó, nesse Santa Fé de 8,79%, esse NAV 1 de 8,54%. Lembrando que para mim, abaixo de 10, 10 seria o limite, que inclusive a própria CVM indica que eles tenham de exposição, né? Então, alguns fundos fazem várias tranches e acabam conseguindo burlar isso aí. Então, esse fundo ele não tem altíssima concentração em devedores aí. Mas, esses percentuais aí de 8% até 7% aqui, pode ser algo aí que traga alguma problemática para o fundo, né? Caso isso aqui gere alguma inadimplência ou algum, entre aspas, né, algum calote aí por parte dos devedores. Então aqui a gente vê os inquilinos, os devedores que o fundo possui. Na parte de baixo a gente vê que o fundo tem um FDIC, vários FIIs, e são FIIs que nem todos são tão conhecidos no mercado. Ele tem um tal de AROC 11, RECT D11, o LZC já é mais conhecido, RVBI, Life 11 e vários outros pulverizados ali com percentuais bem pequenos. E na data de fechamento do relatório, o fundo contava ali com 2,72% de caixa. Segundo o relatório gerencial, o fundo tem diversificação geográfica em vários estados e regiões do país, sendo que o São Paulo ele possui 44%, é a região mais concentrada, Rio 28%, Santa Catarina 9%, Tocantins, Amazonas, Paraná, Bahia, são as outras regiões que o fundo tem exposição. Aqui a gente chega na DRE do fundo, que é um dos pontos negativos, na minha opinião. Muito bom que a gestão pelo menos traz aos últimos 12 meses, isso aqui é muito bacana, mas ao invés de tudo isso, eu acho que se ele trouxesse os últimos 6 meses já seria suficiente, mas seria interessante se ele trouxesse o acumulado do ano, o acumulado dos últimos 12 meses e também informações como essa aí já consolidadas ajudaria bastante. Outro ponto negativo que eu vejo do fundo é isso aqui, ó. Vamos lá direto para as distribuições. O fundo vinha distribuindo ali, ó, 10 centavos, 10 centavos e meio, 10 centavos e depois veio para 9 centavos, certo? Só que ele não deixa claro o quanto que ele está distribuindo frente aos seus resultados. Por quê? Em março de 2024, o fundo teve um resultado líquido de 2.190.000 e distribuiu 10 centavos. Em abril, ele teve apenas 900 mil de resultado e distribuiu 10. Depois, novamente, 2 milhões e distribuiu 10. Depois 900 mil distribuiu 10. Tá, eu queria saber o quanto que 10 centavos representa desse percentual de distribuição. Por que isso? Para a gente ter certeza se o fundo está distribuindo acima das suas capacidades ou não. Então, da forma como ele apresenta o seu relatório gerencial, essas informações não são claras. Ó, desde que ele distribuiu 9, ó, 1.709.000, 2 milhões, ó, os mesmos 2 milhões, 9. 1.309.000, 1.909.000, 2.309.000, 1.309.000. Eu sei que é totalmente normal que o fundo, às vezes, tenha resultados aqui oscilantes. Isso aqui é normal. Mas, poxa, seria se ele fosse mais transparente e falasse assim, ó. Só exemplo, tá? Esse resultado aqui gerou 6 centavos e o fundo distribuiu 9. Isso não tem problema. Porque, por exemplo, ele usou reserva. Pode ser que esse resultado aqui, ó, tenha gerado 12 centavos e o fundo distribuiu 9. Não tem problema. Então, ele também aqui ele fez caixa. Então, aqui pode ser que isso aqui tenha distribuído, gerado 8, 9, 10 centavos. Então, seria melhor se o fundo fosse transparente nesse sentido. E aqui eu sinto falta de transparência por parte da gestão nesse sentido, tá? Aqui a gente vai calcular o que a gente faz. Como o fundo não traz um acumulado, nós vamos basear em fevereiro, tá bom? Então, em fevereiro, o fundo teve um resultado bruto de 1.500.000, quase 1.600.000. E as suas despesas, que ele também não faz um destrinchamento, foram de 224.000. Então, nem tudo isso aqui vai para o bolso da gestão. Pode ser que parte desses recursos aqui não vão ali a título de taxa, tá bom? Mas como ele não destrincha, nós vamos considerar como se fosse tudo.
Então, 224 mil, esse valor aqui vezes 100, dividido por 1.595.000. Então, a gente observa ali que o fundo vem com 14% de taxa. De 0 a 10, eu ainda considero ali meio que aceitável, mas acima de 10%, eu já considero ser uma taxa careira. Então, esse fundo aqui, ó, com 14%, 15%, eu considero ser um fundo careiro, apesar de eu ter, né, e eu me posicionar até 15% de taxa, é algo que eu acho ali mais aceitável. Mas esse é um ponto aí que deve ser observado, tá? Taxas um pouco careiras do fundo. Aqui ele mostra as últimas distribuições, novamente. Aqui ele mostra a rentabilidade, né? Então, realmente, o fundo vem conseguindo superar o CDI, vem conseguindo superar por muito o IFIX, mas eu acho que o fundo deveria trazer aqui, ao invés do IFIX, o IFIX de papel, porque hoje já tem essas informações, sabe? Seria mais justo, né, comparar, não com, que aqui o IFIX é tudo, tijolo, blá blá blá, etc, né? E ele comparar apenas com o IFIX de papel, acho que seria um pouco mais justo. Continuando aqui, ele mostra o volume de negociações, e o fundo vem sofrendo nesse quesito aí de cotas negociadas, né? O volume vem sendo baixo. E aqui a gente já chega nas distribuições ativos. Eu vou lá para o final do relatório para mostrar para vocês que eu não encontrei informações aqui a respeito de taxas cobradas pela gestora, tá? Então, eu acho que essa informação realmente não está transparente aí por parte da gestão. Então aqui, essa parte final que eu passei todinha aqui, fui lá embaixo e voltei, eu sugiro que vocês olhem com mais atenção possível. É nessa parte que você vai ver minimamente em que você está colocando seu dinheiro a risco. Então o fundo emprestou dinheiro aqui, ó, para esse CRI Talhamar. Esse CRI aqui, ó, se você digitar esse código no Google, você consegue abrir as informações desse CRI. Geralmente são muitas páginas, e eu sou bem sincero de informar que eu não chego a me aprofundar nesse nível de informação. Esse devedor, essa tal de Tamargueira, o IPCA mais 12 foi a taxa. Aqui ele fala das garantias. O que foi dado de garantia por esse empréstimo? Ó, é a garantia fidejussória, ou seja, aval, da controladora e dos sócios, pessoa física. Tem alienação fiduciária. Seria interessante se ele falasse do que é, né? Se é dos imóveis e tal. Eu gosto muito de alienação fiduciária. Então, e tem também cessão fiduciária dos direitos creditórios. Eu acredito que isso aqui costuma ser uma garantia bem sólida por ter alienação fiduciária. Geralmente é de imóvel e tal, então isso é bem interessante. E o que é essa dívida? É para quê, ó? Residencial Talhamar, empreendimento localizado em Caraguatatuba, maior cidade litoral norte de São Paulo. Essa cidade tem 130 mil habitantes, possui localização privilegiada, 35 quilômetros de Ilhabélia, 51 quilômetros de Ubatuba. Esse empreendimento está sendo desenvolvido pela construtora incorporadora Ebenezer, empresa que está há quase 10 anos no mercado e que possui grande experiência na construção de condomínios residenciais e casas. Então, o seu recurso, que você comprou esse fundo aqui, e esse fundo hoje, o dinheiro dele, ele empresta para esse CRI Talhamar, é para que seja construído aqui esse desenvolvimento desses imóveis, tá? Então é nisso que está colocando seu dinheiro a risco. Eu sugiro que você venha aqui no final do relatório e veja um por um os devedores do fundo e leia, né, para você entender minimamente em que você está colocando o seu dinheiro a risco. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário do R11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got